Vamos para a aula número 6 desse segundo módulo do FED, formação de especialistas em dólar, com o Carlão, esse gordo barbudo que vos fala, papel e caneta na mão. Vambora? HFTs e market makers, os caras que fazem a liquidez, que já fizeram spoofing, que fazem arbitragem micro e várias outras coisas. Os caras são chato pra um caralho, é isso mesmo. O objetivo dessa aula é simplesmente você entender que esses robôs nojentos que aparecem a toda hora, todo preço, todo minuto, todo segundo, o que esses caras querem? Como que eles ganham? O que eles fazem? E principalmente quando vocês devem respeitá-los e deixar de ignorá-los. HFT, o trader que nunca para de piscar. Esse é o cara. São simplesmente robôs que operam milhares de ordens por dia. Eles buscam simplesmente ineficiências de curtíssimo prazo em milissegundos de centésimos de segundo. Eles são uma revolução tecnológica no mercado, isso não tem como a gente desmentir, além do que possuem um acesso privilegiado ao sistema de execução. A fonte do lucro desses caras é simplesmente a arbitragem micro, né? Que é a diferença entre o mini e o cheio, entre lotes escondidos no book, entre latências de exchange, de corretoras. Também tem como ser um market making automatizado, né? Eles colocam ordens dos dois lados da compra e da venda, tentando ganhar no spread. E no spoofing legítimo, não é aquele criminoso, não. Que é empurrar o preço com a intenção de sair rápido. Mas, Carlão, não tem um spoofing que é crime? Tem, vou te explicar agora. Encher o book com lotes falsos, com o intuito de não negociar e sim manipular, aí ok, aí é crime. Então, por exemplo, você enche o book com ordens apetitosas para o momento e você cancela aquilo ali depois de segundos, aí sim é uma prática danosa, porque você vai estar fazendo com que outros reajam à sua oferta e você não vai negociar nada. E isso pode levar o cara a reagir errado. Se for feito com manipulação realmente, com intenção, cancelar, colocar e isso ter frequência, piorou. Mais caracterizado crime ainda. Mas a linha é bem fininha, uma linha bem tênue também, que market makers, eles também cancelam o lote a todo tempo. O que diferencia uma coisa da outra é o propósito. E, cara, esses market makers, os caras são extremamente gelados, né? Quando eu falo os caras, são robôs. Eles são remunerados pela bolsa ou pelos seus emissores de ativos para simplesmente fornecer liquidez. Eles são obrigados a manter ordens visíveis no book de ofertas, como, por exemplo, X lotes, uma distância tal, um tanto por minuto. É para sempre garantir que haja contraparte para o propósito da mesa. Não podemos esquecer de que o dólar ele é um pouco mais técnico, né? Então eles atuam quando o mercado tem menos liquidez. Além do que vai servir para defender mais o spread técnico, né? Não apenas direção. Quando eu falo direção, você tem que entender, o cara não compra para valorizar o produto, muito menos vende para desvalorizar, ou que ele tem a intenção de que desvalorize. Então, por exemplo, se o spread entre o bid e o ask alarga para 3 ticks, o market maker ele vai entrar no meio daqueles 3 ticks para simplesmente travar esse spread. E não é porque ele acredita em alta ou em queda, tá? Carlão, como que detecta esses HFT no fluxo, por exemplo? Cara, você vai perceber que são absurdamente muitos contratinhos, tudo picotado, são ordens padronizadas, mesmo tamanho, sempre no mesmo nível. A atuação deles é extremamente rápida e constante, possuem entradas e cancelamentos de ordem em milissegundos, mesma corretora aparecendo dezenas de vezes por minuto nas contrapartes. E a dica principal, esses caras eles não vão fazer o preço, eles vão entrar quando o preço já tiver feito, ou seja, eles não vão agredir forte o mercado. E quando agredirem com constância, anota isso, pode ser um modelo estatístico detectando uma anomalia. Já os market makers, os caras sempre estão com ordens paradinhas, visíveis, totalmente estáticas, não somem com qualquer pressão de mercado, eles ficam em múltiplos espaços com preços sempre estáveis e eles aparecem mesmo quando ninguém quer operar. A dica sobre eles é o quê? Eles não querem agredir e nem fugir. Eles estão ali por obrigação técnica. Então, como que isso vai impactar na nossa leitura? Vamos colocar uma situação aqui. Ordem aparece no book é cancelada, independente de onde seja.
provável atuação de HFT. Lote grande, parado e totalmente imóvel, market maker. Volume agredido, sem mover preço, arbitragem micro acontecendo. Um vácuo, uma saída de liquidez, book de ofertas, saiu rapidamente, HFT saíram. É risco de um movimento abrupto, acontece antes de payroll, acontece antes de dados econômicos. Já viram aqueles paredões de ordens cheios de 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000? O que é aquilo ali, Carlão? São paredões montando e desmontando. Simplesmente cuidado com o spoofing disfarçado. Eu sei que você não vai operar algo do tipo. E lá na sala a gente vai ver absolutamente tudo isso. Então, o que eu digo? Não opere no meio de HFTs. Vocês vão ver isso nas dicas técnicas de como operar já, lá na parte do curso de como operar. Não opere no meio do mercadinho com 5, 10, 5, 10, 5, 10. Não opere. Não opere no meio de contratinho de 1, 2, 3 contratinhos. Não. Você vai estar tentando operar com HFT. E eles sempre vão estar um passo, 2, 3 passos antes da gente. Não confie em score de book de ofertas também. Não tem nada a ver isso. É igual eu falei, pode ser só uma das ferramentas desses participantes do mercado. O cara vai, se depender, cancela. Aquilo ele não vai dizer nada para o mercado. Sempre. O que vai mostrar pra gente se houve fluxo ali é volume at price e times and trades. Saiu no times and trades é porque realmente foi liquidada, foi cadastrada e homologada pela Câmara de Liquidação da B3. Foi para o volume at price. Lá sim são ordens que foram executadas. Então, dica, tatua, escreve numa página, coloca perto do seu computador. HFTs e market makers são como placas tectônicas totalmente invisíveis. Quando os caras se movem absolutamente rápido demais é porque vem terremoto. Gostou? Até a próxima aula, bebê.